Voltando, gente, segundo bloco da primeira aula de criminologia, nós já vimos aí os métodos da criminologia, o método interdisciplinar, o método empírico, o método indutivo, beleza? Vamos agora ao objeto da criminologia. Tá lá no slide. Aqui a questãozinha que nós respondemos, questãozinha, olha, do Espírito Santo em 2019, né? No final do bloco 1 a gente respondeu essa questão. Então, outro ponto que despenca em prova é o objeto da criminologia. Se você for para uma prova de concurso público sem conhecer, sem saber quais são os 4 objetos de estudo da criminologia, meu amigo, volte do portão, vá para casa estudar mais. Você não está preparado para ser delegado de polícia, você é um fanfarrão. Os métodos de estudo da criminologia você tem que saber de cor e salteado para fazer a prova. Tá? Depois, se você quiser esquecer, esquece, mas para a prova você tem que saber isso. Vamos lá? Tá lá no slide. Objeto de estudo é o delito, é o crime, óbvio, criminologia estuda o crime, mas não só o crime, nós vamos estudar o criminoso, vamos estudar o delinquente, o bandido, e todos os sinônimos que você está pensando aí. Não só isso, nós estudamos também na criminologia a vítima. Você já ouviu a seguinte frase? Ele foi assaltado, mas claro, ele estava dando bobeira com o celular no meio da rua, é pedir para ser assaltado. Então, notem que nessa situação que eu narrei, o comportamento da vítima influenciou o crime, não foi? O comportamento da vítima ao andar por uma rua deserta, uma rua escura, com o celular, ela está favorecendo ou tornando mais fácil a conduta do bandido. Então, o comportamento da vítima, sim, tem relevância para a conduta delituosa. Não só isso, lembra que nesse exemplo, eu acabei de falar rua escura, rua deserta, né? Então, a sociedade, o controle social também tem relação com o crime. E a criminologia estuda esse controle social. Uma rua muito movimentada, uma rua bem iluminada, a tendência é que tenha menos crimes. Por quê? Porque a sociedade está controlando melhor aquela região. Tá? Então, a forma de impedir a prática de crime não é só com polícia, né? Mas o controle social favorece muito. Tá? Nas cidades menores, em que todo mundo se conhece, o controle social é muito maior. Mas, enfim, nós vamos estudar o controle social no devido momento. Nós vamos estudar cada um, a partir de agora, nós vamos estudar cada um desses objetos de estudo da criminologia. Tá? O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Vamos responder uma questão? Olha só, questãozinha de prova aí, ó. Delegado de Polícia Civil do Ceará, 2015, a última prova para delegado no Ceará, cobrou o seguinte, olha só. Os objetos de estudo da moderna criminologia são divididos em... Olha aqui para mim, né? Você não sabe? Acabei de falar, certo? Olha, vamos lá. O Ada até levou um susto. O que foi, né? É minhas doidices. Vamos lá. Os objetos de estudo da moderna criminologia são divididos em delito, delinquente, vítima e controle social. Alternativa, qual é a alternativa? Não precisava nem ter alternativa aqui, né, gente? Alternativa é 4 vertentes: delito, delinquente, vítima e o controle social. São os objetos de estudo da criminologia. Assim como você vê no direito penal o crime como sendo o fato típico, antijurídico e culpável, na criminologia nós estudamos aí os objetos de estudo, têm a mesma importância, né? É uma questão muito fácil se cair uma questão de novo na sua prova, uma questão perguntando os objetos de estudo da criminologia. Mole, hein? Vamos lá para o slide? Vamos seguindo. Vamos começar estudando o quê? O primeiro objeto, o delito. Estudando o crime. Você fala, professor, eu já estudei isso em direito penal. Eu já sei o que é crime lá no direito penal. Mas você não sabe o que é crime pela criminologia.
Pelo direito penal, você sabe o que é crime como sendo aquilo que está previsto na lei, né? Existem os elementos de crime pro direito penal e os elementos do crime para a criminologia. É diferente. Então, o conceito de crime da criminologia é diferente do conceito de crime para o direito penal. Vamos ver isso melhor? Olha só. Conceito de crime para o direito penal. Se você bem lembra das aulas lá do professor Anderson Gomes, você vai ver que o direito penal ele pode ser conceituado pelo conceito material, conceito formal e o conceito analítico. O que é o conceito material? O conceito material de direito penal, de crime para o direito penal diz que crime é a lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico. É a lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Não é isso? Isso é o crime para o direito penal. O crime segundo o conceito material do direito penal. O crime também tem um conceito formal. No direito penal também tem o conceito formal. Qual é? Pelo conceito formal, segundo o direito penal, crime é a conduta prevista em lei. É a conduta, o princípio lá da legalidade, da taxatividade. Então, crime é a conduta prevista em lei. Prevista em lei. Temos 3 conceitos de crime para o direito penal. O conceito material, que diz que o crime é a lesão ou a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Existe também o conceito formal, que diz que crime é a conduta prevista em lei como tal, com uma punição, reclusão, detenção, etc. E temos também o conceito analítico. Segundo o conceito analítico do direito penal, crime seria um fato típico, antijurídico e também culpável. Esse é o conceito de crime para o direito penal. Aí você tem que ver se você vai adotar o conceito material, o conceito formal ou o conceito analítico. Isso para o direito penal. Para a criminologia, o crime é diferente. Olha só, lembra que o direito penal é uma ciência normativa, certo? É baseada na norma, beleza? Enquanto a criminologia ela é uma ciência empírica, ela é baseada na realidade. Então, para a criminologia, na realidade, o que é crime? O que deve ser crime? O que deve ser crime? Matar alguém deve ser crime? Sim, obviamente. Mas quais são, o que eu devo analisar para chegar a uma conclusão de que uma conduta deve ser crime? Para uma conduta ser crime, o que ela tem que ter? Em outras palavras, é isso. Para eu considerar uma conduta delituosa, o que eu tenho que observar? Tenho que observar isso aqui. Vamos lá. Então, para a criminologia, o crime é uma conduta que tenha incidência massiva, incidência aflitiva, que tenha persistência espaço-temporal e que tenha inequívoco consenso. Vamos analisar com calma cada um desses elementos, digamos assim, de crime para a criminologia. Primeiro, incidência massiva. Incidência massiva, está aqui, ó. Cadê meu pincel? Opa, está aqui. Incidência massiva. Pela incidência massiva, o crime não pode ser um fato isolado. Não pode ser fato isolado. A incidência massiva diz que crime deve ser uma conduta que tenha muita repercussão na sociedade, que incida massivamente no seio da sociedade. Vamos anotar? Vamos anotar? Então, olha só. É um fato que deve acontecer com expressividade, né? É um fato expressivo na sociedade, na população. Ok?
Então, gente, olha só. Direito penal é uma coisa, a criminologia é outra. Para a criminologia, alguns crimes que estão lá no direito penal não deveriam existir porque faltam esse elemento. Falta a incidência massiva na sociedade. Por exemplo, vocês sabiam que molestar cetáceos é crime? Então, se você incomodar um golfinho, né? Se você perturbar o repouso de um golfinho, você está cometendo um crime para o direito penal, porque tem uma lei penal dizendo, né, trazendo essa conduta. Mas para a criminologia, essa conduta não deveria ser crime, porque não tem incidência massiva na sociedade. Eu nunca nem vi um golfinho e acredito que a maioria da população brasileira nunca tenha nem visto um golfinho de perto. Então, quanto mais perturbar, molestar um cetáceo. Então, existe esse crime lá no direito penal, mas para a criminologia, essa conduta não deveria ser punida, porque faltaria esse primeiro elemento, que é a incidência massiva. Continuando. Segundo elemento para a criminologia é a incidência aflitiva na sociedade. Incidência aflitiva na sociedade. Olha só, o crime deve ser uma conduta que gere dor, que gere um mal para a sociedade, que a sociedade se sinta constrangida. Deve ser uma conduta que cause aflição na sociedade. Então, não pode ser qualquer conduta. No direito penal existe o princípio da insignificância, né? É mais ou menos isso aqui. Para a criminologia, crime não pode ser qualquer conduta boba. Deve ser uma conduta que realmente cause aflição. Além de ser massiva na sociedade, deve ser aflitiva. Vamos anotar? Incidência aflitiva na sociedade significa dizer que crime deve ser uma conduta que cause dor. Uma conduta que cause dor, não no sentido físico, né? O crime deve causar dor, angústia. Deve causar angústia, sofrimento. Bom, e etc. Então, o crime deve ter incidência aflitiva. O direito penal, assim como a criminologia, entendem que ações humanas inofensivas não devem ser criminalizadas. Ok? Terceiro elemento, aí ó. O crime deve ter persistência espaço-temporal. Ou seja, vamos anotar logo, ó. O crime deve estar distribuído por todo o território nacional em determinado período de tempo. Então, ele não pode ser algo somente de uma determinada região. Ele deve ter a persistência, ele deve ter uma continuidade temporal e também uma continuidade espacial. Deve estar espalhado por todo o território nacional. Então, o crime deve estar distribuído no território e no tempo. Território e no tempo. E o último elemento é o inequívoco consenso de punição, de criminalização. Ou seja, a sociedade deve querer que aquela conduta seja punida, deve querer que aquele fator humano, aquela ação humana seja reprimida, seja banida da sociedade. Vamos anotar? Inequívoco consenso, então, é a necessidade geral. Necessidade de reprimir, necessidade geral. Todos sentem a necessidade de reprimir a conduta, de punir o criminoso, de reprimir a conduta. Vamos exemplificar? Ó. Um furto de um automóvel tem incidência massiva na sociedade? Tem, acontece com frequência. Tem incidência aflitiva? Isso incomoda as pessoas? Sim, incomoda. Tem persistência espaço-temporal? Tem, acontece em todos os lugares com bastante frequência. E existe o inequívoco consenso? A sociedade entende que deve ser punido? Sim. Então,
o furto de automóveis deve ser considerado crime no Brasil pela criminologia. Vamos analisar outro exemplo. O uso de álcool. Usar álcool deve ser crime no Brasil? Tem incidência massiva? Tem. Todo lugar tem gente bebendo, certo? Tem incidência aflitiva? Tem também. O álcool tem incidência aflitiva. O álcool causa acidente de trânsito, muitas pessoas impelidas pelo domínio do álcool, sob domínio do álcool, agridem, matam, roubam, furtam, estupram. Então, o álcool causa tanto mal para a sociedade como as drogas. Se você for para um plantão policial, você vai, se Deus quiser, você vai se deparar com a maioria das ocorrências, se não for a maioria, mas grande parte das ocorrências, com criminosos bêbados, certo? Com criminosos bêbados. A bebida potencializa, né, essa vontade que as pessoas têm de praticar crimes. Então, existe incidência massiva? Sim, o álcool tem incidência massiva. Tem incidência aflitiva? Sim, ninguém gosta de bêbado. Uma pessoa bêbada causa aflição na sociedade. Ou você gosta de alguém bêbado? Você gosta de você, bêbado, mas dos outros bêbados você não gosta. Beleza. Então tem incidência aflitiva, tem incidência massiva, tem persistência espaço-temporal. Obviamente, a bebida é algo rotineiro, constante em toda a sociedade. Mas existe inequívoco consenso? Existe inequívoco? Não existe inequívoco consenso, não. Algumas pessoas entendem que o álcool deveria ser criminalizado, outras não. Não existe consenso sobre a criminalização do álcool. Então, se falta esse último elemento, a criminologia entende que o consumo de álcool não deve ser punido, não deve ser crime no Brasil, porque falta esse último elemento. Olha que interessante. Não faz sentido? Faz. Agora eu vou polemizar. E o uso da maconha? E a maconha? Tem incidência massiva na sociedade? Sim, gente, tem. Tem demais. Hoje, quem quiser usar maconha, sai na rua, consegue encontrar. Infelizmente, não estamos conseguindo acabar com o uso da maconha, das drogas, infelizmente. Tem incidência aflitiva na sociedade? Bom, aí já tem uma polêmicazinha, né? Já existe uma discussão se a maconha realmente tem o potencial de transformar as pessoas e de causar aflição na sociedade. Mas vamos imaginar que sim. Tem persistência espaço-temporal? Tem. Tem inequívoco consenso? Aí tá complicado, né? Existe consenso de que a maconha deve ser crime no Brasil? Puxa, complicado, né? Complicado dizer isso. Não sei. Vamos deixar essa pergunta no ar. Beleza? Vamos seguindo, gente. Vamos lá. Próximo slide. Falamos aí do conceito de crime para a criminologia. E agora vamos falar de outro elemento, outro ponto aí, ainda no primeiro objeto, ainda estudando o delito, que é a criminalização primária e a criminalização secundária. Cuidado com esses dois nominhos aí, criminalização primária e criminalização secundária. Primeiro, a criminalização primária, gente, o que é a criminalização primária? Olha só, é a lei. A lei, ela é a primeira a criminalizar uma conduta. Quem criminaliza uma ação humana é a lei. Então, a criminalização primária, ela é oriunda da lei, tá? Então, a gente pode colocar aí, que é a lei, né? A lei que incrimina. É a lei que incrimina. É a lei que incrimina. Olha só, no Brasil, voltando aqui para mim. No Brasil, existe muita criminalização primária? Sim, existe muita criminalização primária. Tudo no Brasil é crime, né? Tem tipo penal para tudo. Para tudo existe crime. Se você olhar feio para alguém, isso pode ser ameaça, pode ser injúria, né? Já é crime. Infelizmente é assim, mas não deveria ser, porque você estuda no direito penal
que o direito penal é a última ratio, o direito penal só deve agir quando outros ramos do direito se tornem ineficazes, mas, na verdade, infelizmente, nós temos uma criminalização primária muito grande no Brasil. É errado pelo que a gente já estudou até aqui na criminologia, não é mesmo? Então, a criminalização primária é a penalização de uma conduta prevista em lei. Okay? Vamos ver a criminalização secundária? Criminalização secundária, vamos anotar, ó. É a ação de punir. É a aplicação da lei. É a ação de punir. É a ação de punir. Quem realiza essa ação de punir? É a polícia. Aí você pode colocar também o Ministério Público, né? O Poder Judiciário. Você pode colocar aí, ó, que a criminalização secundária é a aplicação da lei. A aplicação da lei. Aplicação da lei penal, né? A aplicação da lei penal. Então vai cair na sua prova, ó. É correto afirmar que no Brasil existe muita criminalização primária, mas pouca criminalização secundária. É correto afirmar isso? Sim, existe pouca criminalização secundária. Poucas pessoas são punidas criminalmente. Muita gente comete crime. Você já cometeu algum tipo de crime na sua vida? Você já injuriou alguém? Você já praticou vias de fato? Você já bateu em alguém? Você não tem irmão? Não é possível. Se você tem irmão, você já puxou o cabelo, você já deu um tapa no seu irmão. Você praticou aí lesão corporal ou vias de fato, ou você já ameaçou seu irmão, você já difamou o seu irmão, você praticou crime. Mas ocorreu criminalização secundária? Ocorreu aplicação da lei? Não. Então no Brasil nós temos, além de que, estou falando não só no âmbito doméstico, né? Mas infelizmente no Brasil a maioria dos homicídios não são elucidados. Significa que nós temos criminalização primária intensa, nós temos muitos tipos penais, mas a criminalização secundária ainda é muito fraca no Brasil. A aplicação da lei penal ainda é muito pequena. Pega o índice dos crimes, dos criminosos que estão cumprindo pena, a grande maioria é pelo tráfico de drogas. Agora você vai ver crimes tributários, vai ver crimes de lavagem de capitais, que ocorrem direto, ocorrem demais. Tem aplicação à lei para essas pessoas? Não. Por quê? Por conta da dificuldade de apuração, e a gente vai ver tudo isso. Então, no Brasil, existe muita criminalização primária, mas existe pouca criminalização secundária. A aplicação da lei penal ainda é bastante deficitária por conta de diversos motivos. Beleza? Vamos lá, continuando. Legal, né? Legal. Vamos estudar as cifras penais. Cifras penais, falando dessa diferença entre a criminalização primária e a secundária, é legal a gente entrar aí no assunto das cifras penais, ainda no estudo do delito. Cifras penais. Primeira cifra é a cifra negra. O que é a cifra negra? Vamos anotar? Vamos anotar aqui, deixa eu abrir o meu pincel. O que é a cifra negra? Gente, volta para mim, vou explicar primeiro. Essa diferença entre os crimes praticados e os crimes efetivamente punidos, efetivamente que chegam ao conhecimento do Estado, é a chamada cifra negra. Você concorda comigo que a quantidade de crimes que são apurados pela polícia, que são denunciados pelo Ministério Público, que são julgados pelo Judiciário, é uma quantidade muito inferior da quantidade de crimes que realmente acontecem na prática? Toda hora está acontecendo crime, mas um pequeno percentual desses crimes são efetivamente apurados pelo Estado. Os crimes que não são apurados pelo Estado são chamados de cifra negra. Então a gente não pode dizer que, por exemplo, no estado do Ceará, no ano de 2020, nós tivemos 500 furtos à residência. Nós podemos dizer que tivemos 50 furtos à residência? Não. Nós podemos dizer que 500 ou 50 furtos à residência foi o que o Estado tomou conhecimento.
Mas muitas pessoas que foram vítimas de furto às suas residências não vão denunciar, não levam esse fato, esse crime ao conhecimento do Estado. Você já viu alguém teve seu celular furtado, sua carteira furtada, e você falou, vai na delegacia fazer um BO. Aí a vítima fala, eu? Vou não, não adianta. Ou então, vou não, porque vai que prendem um criminoso e se ele me reconhecer eu tenho medo e tal. Esse crime, então, vai entrar na cifra negra. É o crime que ocorreu, mas que o Estado não tomou conhecimento por diversos motivos que a gente vai ver aqui. Então, vamos anotar o que é a cifra negra? Olha lá. Cifra negra é a diferença. Não, vamos colocar assim, ó. Fica bem simples. No seu material de apoio, nós temos um conceito mais completo, tá? Mas aqui, para ser bem direto, você vai dizer, são crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. São os crimes que não são computados, porque não chegam ao conhecimento da autoridade. São os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. Olha, eu coloquei um acento aqui, Ada, que não chegam ao conhecimento do Estado. Vai anotando aí no seu caderno. Não chegam ao conhecimento das autoridades do Estado. A cifra negra, gente, é um problema. Porque se ocorrem muitos assaltos à mão armada e as pessoas não vão denunciar, não vão registrar, vamos aumentar a cifra negra e vamos, consequentemente, não apurar esses delitos, não tomar medidas para diminuir esses índices. Então, a importância de registrar o boletim de ocorrência é justamente diminuir a cifra negra para que o Estado possa adotar medidas para sanar esse problema da criminalidade naquela região. Vamos ver os motivos. Quais são os motivos de existirem cifras negras, né? Por que as pessoas não denunciam? Por vários motivos. Vergonha. Imagine, a garota foi estuprada pelo namorado. O namorado aproveitou-se que a garota estava embriagada, manteve relação sexual com ela enquanto ela dormia. Essa garota aí, 17 anos, 18 anos, ela provavelmente, pode ser, né, mas eu acredito que é muito provável, que ela tenha vergonha de expor, né, esse crime perante a família, perante a sociedade, perante o poder público. Ela termina o namoro e aí não vai denunciar. Né? Aí vai gerar o quê? A cifra negra. Continuando. Segundo motivo. Existem vários motivos que você pode computar. Né? Medo. O cara entra na sua casa, coloca a arma na sua cabeça e fala, olha, se você chamar a polícia, eu vou voltar aqui. Né? Muitas vítimas ficam com medo e não comunicam à polícia com medo do bandido realmente voltar. Vai gerar o quê? Cifra negra. Continuando. Medo, vergonha, descrença na apuração. Descrença na apuração. Descrença na apuração. Como assim descrença na apuração? Eu vou denunciar, vou lá, para quê? Não adianta, ninguém vai recuperar. O cara enfiou a mão na minha bolsa, levou R$100. Eu vou me deslocar na delegacia para denunciar, ninguém vai descobrir ele, ninguém vai conseguir. Então, eu não acredito que vai haver punição. Prefiro deixar do jeito que está. Né? Então, descrença na punição. Não, ele é rico, ele é de família nobre, eu não vou denunciar não, porque não vai dar em nada. Né? Aí a pessoa não denuncia, gera cifra negra. Continuando, aumenta, né, a cifra negra. Próximo slide. Próximo motivo, ó. Acabou o espaço aqui. Vamos lá. Colocar aqui embaixo. Descrença na apuração. Desconhecimento do fato ser crime. Desconhecimento do crime, do fato ser crime. Desconhecimento do fato ser crime. Como assim? Gente, vocês acreditam
que na delegacia é muito comum a gente encontrar mulheres agredidas pelo marido que dizem que não denunciaram porque achavam que não era crime. Pasmem, tem gente que acha, tem mulher que acha que o marido pode bater nela. Onde é pessoal lá de longe, lá isolado, que não tem acesso à informação, né? Mulher toda roxa fala, minha senhora, como é que você nunca denunciou seu marido? Ué, ele é meu marido, ele pode, se eu fizer alguma coisa errada, ele pode me bater. Então ela não denunciou esse crime porque não sabia que esse fato era delituoso, né? Além desses motivos, gente, existem outros, né, que não vale a pena a gente citar aqui porque são inúmeros. Cada pessoa que não denuncia é por um motivo específico. Tem gente que não denuncia porque dá muito trabalho, tem que ir até a delegacia às vezes é em outra cidade, só no interior, né? Tem que ir em outra cidade, perder o dia de trabalho, ela até acredita na punição e tudo, mas não vale a pena. Ela pensa assim, não vale a pena não. Ele me roubou R$20, R$20 eu gasto só com o deslocamento, né? Então não compensa. Então existem vários motivos que fazem a cifra negra crescer. Tá bom, gente? No próximo bloco nós vamos estudar as outras cifras, cifra dourada, cifra amarela. Tá bom, gente? Nos encontramos no terceiro bloco. Abraço.